Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Hoje vamos falar aqui do assunto interpolação helicoidal. Então, a interpolação helicoidal, aqui no comando Siemens, ela envolve a função turn. Então, a função turn, como que ela funciona? Eu trabalho 3 eixos ao mesmo tempo, com a intenção de formar círculos completos e trabalhar o eixo Z, né? Então, o círculo completo XY e o Z para aprofundar essa usinagem. Então, ele vai formar uma hélice. Então, na função turn, aqui a gente usa o G2 ou o G3, depende do sentido que eu quero esses círculos, né? E o XY como ponto final do círculo, as funções I e J para centro do círculo, XY incremental, Z na profundidade final absoluto e turn é o número de voltas. Então ele executa uma hélice a partir da posição atual da ferramenta. Então a gente vai usar aqui as funções G2 e G3, assim como já estávamos usando aí na aula passada. Só que agora para a interpolação circular. A função turn não admite o uso de compensação de raio da ferramenta. Então eu não posso usar o G41 ou o G42. Ele não aceita, ele dá alarme na máquina e não aceita junto com essa função turn. Então se eu quero usar a função turn para a interpolação helicoidal, eu vou ter que somar o raio da ferramenta nas interpolações externas. Então, quando eu quero usinar um diâmetro externo, eu vou ter que somar o raio da ferramenta, que eu não vou poder contar com o G41 ou o G42. Mas isso falando somente da função turn. Então, ele não aceita a compensação de raio junto com a função turn. Então, exemplo, para calcular a posição inicial em X, para interpolar um diâmetro externo de 50 milímetros com uma fresa de diâmetro 20 milímetros. Então, X é igual raio do externo mais raio da fresa. Então, se eu tenho que usinar um diâmetro externo de 50, o raio é 25. Se a fresa é diâmetro de 20, o raio da fresa é 10. Então, somando 25 mais 10, eu vou ter uma posição inicial de X35. Então, eu vou ter um valor de 35 milímetros de distância do centro do círculo até a fresa para ela começar a produzir esses círculos e deixar com raio de 25, fechando o diâmetro de 50. Então, exemplo aqui, né? Fresa, diâmetro de 20, interpolação externa, diâmetro de 50 por 30 de profundidade. E o passo vai ser de 0,5. O que é o passo? O passo é o incremento em Z. A cada volta completa que essa ferramenta passa na peça, ela vai aprofundar alguma coisa em Z, né? Então, nesse caso, a gente está considerando um material aí para 0,5 milímetro por volta. Então, aqui o desenho da peça, para dar uma ideia aí, né? Uma peça que inicialmente ela é quadrada, né? Ela está bruta, quadrada, ela vai ficar torneada, na verdade, né? Ela vai ficar interpolada circular. Então, ela vai ter um diâmetro de 50, produzindo um aparelho ali com profundidade de 30 milímetros. Esse é o exemplo. Então, aqui nós temos o programa. Então, nós temos ali o cabeçalho, mostrando que a ferramenta aqui é uma fresa de 20, uma rotação calculada, uma aproximação aqui feita em avanço rápido, não ainda encostando na peça, né? Valores em Z positivo. E agora aqui vem aquele posicionamento. Então eu posso escolher o X positivo ou o X negativo, tanto faz. Nesse caso aqui, nesse exemplo, né, o programador está escolhendo aqui o lado negativo em X. Mas poderia ser positivo sem problema. Então, X menos 35Y0, porque o 35 é aquela somatória do 25 do raio da peça mais 10 do raio da fresa, né? Então, ele trabalha deslocado nessa posição.
Tudo isso aqui em avanço rápido, porque ainda eu não encostei a ferramenta na peça, eu estou em Z2, e aí sim, em G1, eu vou para Z0, programando um avanço de 500. Então esse avanço ele vai assumir para as linhas de interpolação já, né? Aqui ele está produzindo um G2, no caso de interpolações externas, a gente recomenda utilizar o G2 para que ele trabalhe no sentido horário da peça, corte concordante. Então, externo, G2. Né? Então, o que acontece? Uma volta completa, x menos 35y0 é o ponto inicial, ele deve ter o mesmo valor de ponto final, já que ele vai fechar um círculo completo. Posição I. O que é a posição I? O I é a distância do início do arco até o centro. Então, aqui no caso, ele fecha uma distância de 35 milímetros positivo. E o J é 0, né? Porque eu não tenho distância em Y até o centro do arco. Então, uma volta completa, um círculo completo programado, Z menos 30, que é a posição final, turne igual a 60. Já que nós falamos que nós precisamos de meio milímetro de aprofundamento por passada, o cálculo é simples. Se ele vai aprofundar 30 milímetros, dividido por 60 voltas, cada volta meio milímetro de aprofundamento. Quando chegar no final do Z-30, há de se programar uma linha repetida, né, com G2, X, Y e J, para que ele dê mais uma volta na peça e dê um acabamento. Tanto no fundo, né, como nas paredes, ali ele vai tirar o peso da ferramenta ali da hora do corte. Então, um acabamento com mais uma linha de G2, aonde ele vai terminar em X menos 35, afastando ferramenta para X menos 40. Aí eu retirei a ferramenta de perto da peça. Um afastamento e M30, fim de programa. Então aí um exemplo, né, de interpolação. E agora vamos ver um exemplo de usinagem interna, interpolação interna. Então a função turne, como a gente sabe, ela não admite o G41 ou o G42. Então nós temos que, nesse caso de usinagem interna, subtrair o raio da ferramenta, fazer a função de compensar o raio para dentro. Então, para calcular a posição em X inicial, para interpolar um diâmetro interno de 50 milímetros, como por exemplo, né, com a fresa de diâmetro de 20. Como é que eu faço? O X vai ser o raio do interno menos o raio da fresa. Então, nesse caso lá, como eu quero um diâmetro de 50, eu tenho raio da peça de 25 menos raio da fresa de 10. Eu vou ter um X de 15, né? Valor 15 para usar, né? Para X mais ou para X menos. Então, eu já sei que a posição é 15. Então, exemplo, fresa de diâmetro de 20, interpolar um diâmetro de 50 por 30 de profundidade com passo de meio milímetro. Vamos ver aqui na sequência, então, o desenho da peça aparecendo aqui. Agora você está vendo que ele vai usinar a parte interna, esse diâmetro interno vai ficar com diâmetro de 50 por profundidade de 30. Está aí o programa, né? Como bem parecido com o outro, com algumas diferenças, lógico. Ferramenta 1, fresa de diâmetro de 20, a rotação calculada, a aproximação. E aqui eu estou com X menos 15, né? O programador escolheu o lado negativo, né, para posicionamento em X. Então, X menos 15, Y0 é a posição inicial do círculo. Z0 e G1, Z0, com o avanço já que vai servir para a interpolação. Na sequência, o G3, né, porque quando eu faço diâmetro externo, uso o G2 para trabalhar concordante. E quando eu vou trabalhar diâmetros internos, eu uso o G3 para ele ficar concordante também. Então, G2 externo, G3 interno. X menos 15, Y0.
pois se a posição inicial era x menos 15y0, uma volta completa, ele tem que voltar para a mesma posição. E, ao contrário, né, porque ele olha para o centro, e 15, j0, z menos 30, que foi o proposto da profundidade final, 30 dividido por 60 voltas, que o turno é igual ao número de voltas, eu vou ter um passo de meio milímetro. Ele vai conseguir fazer uma interpolação em hélice até o z menos 30. Chegando no z menos 30, programa-se mais uma função G3 completa aqui para ele trabalhar mais uma volta de acabamento. Cuidado no final para lembrar que agora você está por dentro da peça e o retorno deve ser ao centro. Então, se você começou, se você tem o ponto zero no centro, você tem que voltar para x0, y0. E aí sim, dando uma finalização ao programa. Então vamos aí agora a uma simulação para a demonstração da função turn na parte externa da peça. Então eu tenho aqui os comandos passando no lado direito, como sempre, no lado esquerdo, desculpe, e o start aqui para leitura das linhas, né? Então eu tenho aqui um G0, Z10, dá para ver que a ferramenta ficou longe da peça 10 milímetros. Posição x0, y0, z2, então ela veio ao centro, posicionou no centro, está 2 milímetros longe do material. Aquele x menos 35 que foi calculado, onde eu fiz o raio de 25 que eu quero no torneado aqui, no usinado, mais 10 do raio da fresa. G1, Z0, deu para ver que a fresa encostou em cima do contorno. E agora ela começa a fazer a usinagem. Né? Então ela vai até Z menos 30. Aqui dá para acompanhar o eixo Z no display. Então ele foi até o menos 30 e saiu. Aí fica a parte da usinagem externa como demonstração. Agora nós vamos a uma demonstração da usinagem com turn no diâmetro interno. Então dá para ver que a gente já produziu aqui um furo, né, onde eu vou tirar já a parte central, o miolo ali, porque se a fresa ela trabalhar em círculos completos, vai acabar ficando um material aqui no centro. Então já foi pré-furada a peça. E aqui eu vou apertando o Start, né, onde a gente vai dar as posições. Então aqui aparece a fresa em x menos 15 agora, que seria 25 do diâmetro interno menos 10 do raio da fresa. Então no x menos 15, y0, ele vai começar a interpolar. Então que fique explicado que esse furo é para não ficar aquele miolo ali no meio da peça. Isso tem que fazer antes. E aí sim ele vai usinando até a profundidade menos 30. Lembrando que quando chegar no fundo da usinagem, eu tenho que voltar ao centro para depois sair com a fresa. Então aí fica uma demonstração aí das funções turn, né? Na parte externa e na parte interna, usando o simulador. Claro que o simulador aqui ele não faz o sentido de giro, ele não tem a parte gráfica que consiga mostrar a fresa trabalhando em círculos. Mas lá na prática, lógico, você vai ver ela trabalhando em círculos completos, em G2 ou G3, depende da situação. Então fica aí mais uma aula completada, a função turn, né? Explicação usando o G2 e o G3, externo e interno. Então fica aí um abraço e até a próxima aula.